Fala aí, meus amigos, beleza? Mais um vídeo no canal, dessa vez para falar do fundo imobiliário MCCI 11 Mauá Capital Recebíveis Imobiliários. Um fundo que, na minha opinião, é um fundo quase que ideal, vamos dizer assim, né? Para quem não gosta de oscilação, para quem fica um pouco nervoso, para quem fica um pouco incomodado, vamos dizer assim, com a oscilação das cotas dos fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui é renda variável, então o valor da cota vai variar tanto para cima quanto para baixo. Antes da gente continuar com o conteúdo, peço a vocês que se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos sobre fundos imobiliários e investimento em bolsa de valores. Deixe nos comentários se você já tem ou se você pretende colocar o MCCI na sua carteira. Eu futuramente pretendo colocar na minha carteira, lembrando que nada disso aqui é recomendação de compra ou venda de ativos, mas eu achei um fundo muito interessante e futuramente, quem sabe, eu boto ele na minha carteira aí. Vamos lá, começando com algumas informações básicas sobre o fundo. Ele é gerido pela Mauá Capital Real Estates, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros. A taxa de gestão dele é de 0,8% ao ano, 0,80% na verdade, né, sobre o patrimônio líquido. Uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido. Uma taxa de performance de 20% do que exceder 100% do CDI. E ele costuma anunciar e pagar os dividendos no 18º e 13º dia útil de cada mês, respectivamente. Este fundo imobiliário teve início em 23 de nove de 2016, já tem mais de 5 anos aí, então você é criança, né? O patrimônio líquido dele está em 1.215.907.590 reais com 31 centavos, conta com mais de 73 mil cotistas. A última cotação, no momento que eu peguei para fazer esse vídeo, é de R$ 102,06. Eu quero mostrar uma coisa interessante a vocês com relação à cotação. Nessa imagem a gente pode ver a cotação desse fundo no último ano, nos últimos 12 meses. Se liga que ele não sai desse valor de 100, 100 e pouco, vai a 99, 98, fica sempre dessa faixa de 100 aí. Então é muito pouco volátil esse fundo imobiliário. E para abranger ainda mais um horizonte um pouco maior, a gente pode ver aqui um período de existência total do fundo na Bolsa de Valores. Então ele está sempre ali nessa faixa dos 100 reais, 90 e pouco, 100 e pouco, por ali direto. E quem comprou ele aqui em 20 de março, quem não se desesperou e vendeu tudo, comprou, mas em 20 de março, comprou ele a R$ 77 reais e está tendo um lucro de R$ 23 reais, 24 aproximadamente aí, por cota. Então se o cara comprou, por exemplo, 1.000 cotas desse fundo a R$ 77 reais, se ele vende hoje a R$ 100 reais, ele vai ganhar R$ 23 mil por cota neste fundo imobiliário, com o lucro que ele está tendo. Então, é sempre bom a gente tomar cuidado. As quedas não devem ser vistas como um momento de vender tudo, deve ser vista como oportunidade. Porém, você tem que estar de olho no mercado para saber por que daquela queda. O valor patrimonial da cota deste fundo imobiliário é de R$ 97,92, que gera um P sobre VP de 1,04. Lembrando novamente, no momento que eu peguei essas informações para fazer esse vídeo, agora ou daqui a um ano, daqui a 10 dias até, essa informação já pode estar aparecendo diferente para vocês quando vocês forem pesquisar. Ele tem uma liquidez média diária de 4,5 milhões. O último rendimento que ele pagou foi de R$1, que dá um yield no mês de 0,96%, uma cotação base de R$ 103,15. E nos últimos 12 meses ele entregou 10,48%, distribuindo R$ 10,70 nos últimos 12 meses. Dando uma olhada na carteira de ativos desse fundo imobiliário, a gente vê que a distribuição dele por ativo, aqui no relatório deles, eles não botam em porcentagem, colocam em milhões no caso, né? Ele tem 1 bilhão e 300 milhões em CRIs, 168 milhões em fundos imobiliários e 35 milhões estão em caixa. Seria mais bacana se colocasse em porcentagem, assim eu não acho muito legal não, mas tá beleza, tá valendo a distribuição dos ativos dele por indexador, cara. Então, uma taxa média de alocação de inflação mais 6,9% e CDI mais 3,7%, sendo que ele é praticamente todo IPCA+, como a gente confere nessa imagem do gráfico. Quando a gente vai dar uma olhada na distribuição aí por segmento, a gente vê que ele é bem focado em comercial e logístico, tendo uma pequena parcelinha ali em loteamento, varejo essencial e um pouco mais também em residencial, mas o foco dele é logística e comercial. E a distribuição dele por região, praticamente todo ali em São Paulo, né? Tendo um pouco também em outros estados do Sudeste, Distrito Federal e Centro-Oeste, também participando lá no Sul e uma parcelinha miudinha lá no Norte. Uma informação importante que eu quero trazer para vocês aqui no detalhamento dos ativos desse fundo imobiliário é essa sigla LTV. A gente vê que ele tem
uma porcentagem bacana, alta aqui em alguns ativos, 74%, 72%, 50 e pouco, 58%, 40 e tanto. Então isso aqui, o que acontece? O LTV serve para a gente medir o grau de risco de um fundo imobiliário. É uma das métricas que a gente pode usar para saber o grau de risco do fundo imobiliário. Então, quanto maior for essa porcentagem do LTV, maior seria o risco, no caso, né, daquela operação. Tipo assim, 40%, o primeiro aqui está em 43%. Digamos que você pegou um dinheiro emprestado e a pessoa te deu um bem como garantia que o valor que você pegou emprestado é apenas 40% do valor que aquele bem, aquele imóvel, vamos dizer assim, né, que aquela pessoa te deu como garantia. Por exemplo, você emprestou 40 mil e a pessoa te deu um imóvel de garantia de 100 mil. Então você está com 60% de valor acima do que você emprestou. Então você emprestou 40 mil, tem 100 mil de garantia. Beleza, está tranquilo. Se você tivesse emprestado 20 mil, era melhor ainda, que a sua garantia ia ser bem maior. Então, se você tivesse emprestado, por exemplo, 80, 90 mil, pego como garantia um imóvel de 100 mil, aí já não é tão interessante. Estão conseguindo entender? Quanto maior a porcentagem, mais arriscado seria essa operação. Então, LTV basicamente é para a gente entender um pouco do risco do fundo. Não quer dizer que só isso aqui já traduz todo o risco do fundo. Não. É uma das métricas que a gente pode usar para medir o risco do fundo. Outra informação também que eu acho muito importante que a gente vê nesse FII é essa porcentagem do PL, que é a porcentagem que esse ativo tem no patrimônio líquido do fundo. Por exemplo, aqui está uma porcentagem meio alta, 26,5%, porém ele tem ativos com uma porcentagem bem pequena aqui. Deve ser muito seguro para ele ter alocado tanto dinheiro nesse ativo, nesse CRI. Por exemplo, a gente vê que ele tem aqui ó, IPCA mais 7 com uma taxa de 8,1% do PL somente, que está alocado nesse CRI. E a gente tem outros aqui, ó, CDI mais 6% com PL de 0,01%. Então esse CRI é apenas 0,1% do patrimônio de todo esse fundo imobiliário. Então essas são algumas formas da gente medir o risco do fundo. Ele também não é legal que ele esteja com uma alocação muito grande em um único CRI, como é o caso desse primeiro que eu mostrei para vocês, que ele tem 26% do patrimônio alocado somente nesse CRI. Então são informações que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar sempre buscando para a gente poder aprender cada vez mais e saber o risco do fundo imobiliário antes da gente estar entrando, antes da gente estar participando dele. Bom, sabendo disso, sabendo que atualmente ele é assim, mesmo assim eu pretendo entrar futuramente, não sei quando, deixa eu ter uma quantia bacana em cada um dos fundos imobiliários da minha carteira atualmente, que eu pretendo inserir mais alguns. E esse aqui, com certeza, se continuar nesse ritmo, vai ser um que eu vou gostar muito de colocar na minha carteira. Tanto pela baixa volatilidade, quanto pelo retorno, que, na minha opinião, é muito bacana, vale muito a pena, na minha opinião, lembrando que não é recomendação de compra ou venda de ativo. Confere novamente se você está inscrito no canal e deixe nos comentários se você já tem cotas desse fundo imobiliário na sua carteira. Se não tem, se algum dia pretende comprar, ou se você já conhecia ou não, também diz aí pra gente nos comentários aí. Deixa pra gente como foi sua carteira aí, depois dessa notícia do MXRF11, quase deixou a galera descabelada aí. Bom, o vídeo foi esse, é nóis. Tamo junto, valeu. Espero vocês na próxima. Fui!